E voltamos aqui ao nosso programa. Doutor Rômulo, eu vejo aqui que no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. O que é câncer de pele não melanoma? É um câncer... O câncer melanoma é um câncer mais agressivo e ele é menos comum. E o câncer de pele mais comum, ele costuma não botar em risco a vida das pessoas. Ele tem uma progressão local, mas não bota em risco a vida das pessoas. Mas então é um câncer, em termos de incidência, ele é mais comum. Né? Então, depois desse câncer de pele não melanoma, né? Ele é o câncer mais comum, é o câncer de próstata. Né? A estimativa é que 1 em cada 6 homens, talvez num time de futebol, 2 homens vão, um time de futebol que a gente, quando era menino, jogava, um ou dois vão ter, ao longo da vida deles, né, o diagnóstico de câncer de próstata, só para ter uma ideia de como é comum o problema. E eu tenho aqui uma outra curiosidade. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos. Isto é, países mais bem informados, mais desenvolvidos, têm maior incidência de câncer de próstata. Por quê? Provavelmente porque tem maior longevidade também, mas voltamos àquilo que eu falei. Tem mais casos, mas morre-se menos, porque se diagnostica mais precocemente. Né? É por isso que o movimento da campanha do Novembro Azul é muito importante, para trazer para o Brasil essa consciência de que o homem tem que ter atenção para a sua saúde, e especialmente nesse mês, em relação à doença da próstata. Por isso que, oportunamente, eu vim lhe fazer um convite também a ser um dos nossos garotos propagandas. Aqui tem um bottom do nosso Novembro Azul. Obrigado. E aqui uma camiseta que eu queria lhe passar. Olha que bom, já estou pondo o broche aqui. Se o pessoal pudesse colocar também aí as informações do nosso cartaz, né? Aqui está. Olha a camiseta sendo mostrada pelo Dr. Rômulo. Esse ano o mote nosso é Seja Herói da Sua Saúde. Com a ideia da gente valorizar o homem que é consciente, inteligente e que se cuida. Eu estou vendo aqui que na logo do Novembro Azul, como está aí na camiseta, isso aqui parece um bigode. É um bigode? Exatamente. Isso é um bigode, porque na origem do Novembro Azul, que foi na Austrália, no mês de novembro os homens deixavam o bigode crescer, para lembrar que aquele mês era um mês do homem, para ele se cuidar, entendeu? E isso ficou, né? Mas vai para além disso, não é só uma questão estética, vamos dizer assim, é realmente de autocuidado, da gente reforçar a importância do homem como uma atitude positiva para aquele homem que cuida da própria saúde, que indiretamente vai fazer aquilo que ele quer, que é cuidar da família, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, do patrimônio, etc. Quando ele se cuida, porque aí a principal máquina que ele vai conseguir fazer o que ele quer é o próprio corpo dele, né? O corpo humano. E ele cuidando, ele vai poder fazer esse objetivo que a boa parte dos homens tem essa preocupação. Né? Então, esse ano a gente está com essa campanha que é Seja Herói da Sua Própria Saúde, valorizando o homem que é inteligente e que se cuida. Né? Eu queria convidá-lo a participar como um homem consciente e inteligente que é. Muito gosto, obrigado. Eu estou vendo aqui também que no panfleto de divulgação está dito assim, doutor, olha, oriente-se sobre câncer de próstata, procure um urologista. Deixa eu fazer uma pergunta fundamental aqui. Essa aqui veio do doutor Eloadi, que está nos acompanhando de casa. Ele disse assim, doutor Rômulo, eu, homem brasileiro, sem um convênio de saúde, onde vou procurar fazer meu exame preventivo? Aí ele diz, aqui em Brasília existe essa assistência e quem mora nos interiores do Brasil, existe um programa público de prevenção? É aquela pergunta, eu acho que é fundamental hoje para os homens, né? Infelizmente, ainda não está nem próximo do que a gente gostaria, né? Existe uma política nacional de atenção à saúde do homem, do Ministério da Saúde, que ela foi inaugurada em 2009, mas ela ainda tem muita dificuldade para se implantar. Por vários aspectos, inclusive de estrutura de atendimento. Mas essa política, um dos eixos dessa política é acesso. Tem que se facilitar o acesso. Alguns ambientes de cuidado de saúde, por exemplo, vamos pensar num posto de saúde clássico. Se o senhor chegar lá, tem colorido de rosa, tem bonequinhos para as crianças, tem coisa focada mais para o idoso. O homem, ele chega num ambiente desse, ele não se identifica.
Então, ele não tem o que a gente chama de pertencimento. Ele acha que ele não é para ele, muitas vezes. Então, uma adequação do local para que ele se atraia para poder... Eu venho aqui, eu sou usuário também. Eu até diria, o número de urologistas hoje no Brasil, na saúde pública, é muito pequeno, né? Sim, muito. Mas uma outra saída é a gente capacitar, e nós temos tentado isso aqui na Universidade de Brasília. O que vem sendo feito aqui em Brasília? Eu sei que vocês têm uma experiência muito boa. Estamos começando uma experiência muito interessante, uma experiência pioneira na universidade, junto com o Hospital da Regional Leste, que é o antigo Hospital do Paranoá. Nós estamos criando uma linha de cuidado em saúde do homem, especialmente nas doenças prostáticas. E um dos pilares é a capacitação dos médicos da saúde da família, que estão próximos da residência desses homens, ou no mínimo próximo dos locais de trabalho, serem os primeiros médicos a cuidar, né? Usando esse atrativo que o problema de próstata tem, porque a gente, como nós falamos agora há pouco, o homem não tem uma gravidez, o homem não tem uma menstruação que faz ele ir procurar o médico, vai porque está com dor ou porque se machucou, alguma coisa. Isso quando vai, né? Porque na maioria das vezes vai na farmácia, né? E o balconista da farmácia é que trata. Ou não vai, espera que o tempo cure. Por uma questão de acesso, porque ele não percebe que aquilo ali é um lugar que ele possa chegar lá e ser atendido. Ele acha que vai demorar e etc. E muitas vezes tem razão. Horário de atendimento, treinamento dos profissionais para atender o homem, para entender essas peculiaridades do homem, né? Quando o senhor fala em horário de atendimento, me dê um exemplo. Boa parte dos homens que têm atividade, que estão trabalhando, que não estão desempregados, ele tem um horário comercial. Isto é, ele passa o dia Ele fora sai trabalhando. É isso. Aí, quando é que ele vai cuidar da saúde dele? No sábado, que o posto de saúde está fechado? Não tem como. Então, tem que se reestruturar. Ou abre no sábado, domingo, especificamente para um atendimento desse, ou, como é comum em muitos países, atendimento noturno. O expediente de um posto de saúde vai até mais tarde um pouco. Nesse caso, doutor, isso está sendo implantado aqui em Brasília? Estamos tentando construir isso, porque depende de vários aspectos. Mas o primeiro, e agora, né, nós estamos numa fase exatamente de capacitação das equipes de saúde, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, para atender o homem. Ele vai entender como é que são algumas peculiaridades de atendimento do homem e aí começar o primeiro atendimento lá. Eu posso dar aqui uma sugestão para o senhor? Não é possível que essa equipe a qual o senhor pertence converse com cada candidato a governador no Brasil, cada candidato a deputado, senador, fosse a cada estado fizesse uma apresentação desse projeto. Isso seria maravilha. Essa é uma das frentes que a gente tem de trabalho, que é a conscientização das autoridades, a conscientização do legislativo sobre isso, da gente criar leis específicas. As mulheres estão muito mais à frente nisso, né, Ronaldo? Já tem leis voltadas para esse cuidado, embora em algumas situações até não funcione como deveria, mas já tem, né? Então, a gente criar leis específicas, tanto ao nível do governo federal, quanto dos governos estaduais, nas assembleias legislativas, criar instrumentos para que melhore isso, para que melhore o acesso e também o chamado acolhimento, para que o homem se sinta parte disso. E eu tenho certeza que isso será uma ótima plataforma, um ótimo objeto nas campanhas de exploração, nas campanhas dos candidatos ano que vem. Excelente, não é? Excelente. Tem uma triste realidade, sabe, Ronaldo? Infelizmente, ainda os homens vivem no Brasil pelo menos 7 anos menos que as mulheres. Se a gente olhar a estatística de morbimortalidade, que esse é o termo, de mortalidade dos homens ao longo das décadas, morrem, praticamente só nasce um pouquinho ali no começo, quase igual, talvez um pouquinho mais de menino. Mas em todas as décadas os homens morrem mais. Doutor, então a situação está feia, porque já tem mais mulher e os homens ainda morrem mais cedo. Infelizmente, né? E é por isso que é mais uma valorização. Quer dizer, seja inteligente, porque você vai ser um felizado. Você vai ter, se eu fosse candidato, se eu fosse candidato a alguma coisa no ano que vem, já era uma das bandeiras que eu iria defender, a saúde do homem. Com certeza, com certeza. Que bom. Doutor, tenho aqui algumas perguntas, vamos lá. Minha pergunta é se o homem fizer o exame de PSA, mesmo assim precisa fazer o de toque? A pergunta é de Aristânia, de Fátima, ela é de Sobral, Sobral de Estância, em Sergipe. Muito importante, muito boa pergunta, bastante pertinente. A resposta é não. Por quê? Porque o PSA, embora seja um ótimo exame, mas ele ainda tem alguns defeitos. E um dos defeitos dele é que ele pode estar normal e a pessoa ter câncer de próstata. Isso quase um quarto das pessoas, 25% dos homens vão ter um PSA normal e já tem câncer de próstata. E ele pode estar alterado. Ele fez só o exame e o meu deu alto.
e não ser câncer de próstata. Então, obrigatoriamente, a gente tem que associar as duas coisas, a avaliação de laboratório e a avaliação pelo médico com o exame físico, para juntar e estudar e investigar a possibilidade dessas doenças. Em algum momento, só o exame de PSA é suficiente? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento. Como também não é só suficiente o toque. Uhum. Que era o que existia, o PSA é um exame que tem uns 20, 25 anos que foi descoberto, né? Até que foi descoberto pelo acaso, mas é um instrumento hoje mais utilizado limitado, no mundo sim, inteiro. Sim. Antes não existia PSA, mas você também se diagnosticava câncer de próstata. Só que boa parte já era avançado, porque o PSA ajuda a diagnosticar precocemente, mas não sozinho, né? Mas a pergunta dela foi muito boa, muito pertinente. Eu tenho aqui a pergunta, é do Padre Ivo, da Diocese de Formosa, em Goiás. Ele diz assim, com quanto tempo devemos fazer a prevenção do exame de próstata? Eu acho que aí, a partir de que idade, né? Também, isso é muito importante, está em todo o material, quem quiser acessar, né, tem no portal da Urologia, o portal da Sociedade Brasileira de Urologia, inclusive quem está liberado para reprodução, quem quiser imprimir na sua cidade, no seu ambiente de trabalho, quiser reproduzir todo esse material, ele é livre, porque isso tem um alcance social muito grande e a gente entende que absolutamente isso não pertence a ninguém, pertence ao povo brasileiro, né? Uhum. Nesse material tem os conceitos básicos sobre isso, né? O homem que tem um histórico na família dele de câncer de próstata, o pai teve um câncer de próstata, o irmão teve um câncer de próstata, esse é um fator de risco importante. Ele pode também vir a desenvolver. Para cada familiar que ele tem que teve câncer de próstata, dobra o risco dele. Se o pai teve câncer de próstata, ele tem o risco 2 vezes. Se o pai e o irmão tiverem, ele tem 4 vezes e assim por diante. Quanto mais parentes com câncer de próstata. Esse homem deve começar um pouco mais cedo. Hoje o consenso mundial e a Sociedade Brasileira de Urologia e de Oncologia tem como consenso que a partir dos 45 anos esse homem deve começar a fazer regularmente PSA e o exame do toque para o diagnóstico precoce. Esse é um chamado pessoa de risco, porque tem histórico na família. Especialmente se esse parente que teve morte por conta desse câncer de próstata, né? Há uma discussão muito grande, mas é um dos fatores de risco, homens afrodescendentes, que parece haver um risco maior também, inclusive de doença avançada em afrodescendentes. Homens obesos, também, porque o diagnóstico é mais difícil e pode também ser detectado em fase mais avançada, e tem se falado bastante em homens sedentários. Então 45 anos para esses homens histórico incluídos familiar, aí. Isso. E para todos os homens, pelo menos uma avaliação após os 50 anos de idade anual é o ideal. Uma outra pergunta, se eu não me enquadrar em nenhum desses grupos aí, mas eu tiver algum sintoma, o que eu quero perguntar na verdade é o seguinte, existe algum sintoma que possa levar você a desconfiar de alguma coisa e deve buscar um urologista? Qualquer sintoma de desconforto urinário deve ser em qualquer idade. Desconforto urinário. Tanto homem quanto mulher, né? Em qualquer idade, sim. Em qualquer idade. Mas a gente, falando em diagnóstico precoce de câncer de próstata, infelizmente, não tem sintoma nenhum. Uhum. O ideal é que se diagnostique esses casos antes que eles desenvolvam sintomas. Porque quando já tem sintoma, no caso de câncer de próstata, mais de 90% já não está em fase inicial. Mas se tem sintomas, deve procurar, por quê? Porque pode ter outros problemas de próstata, como nós já falamos. Prostatite, o próprio crescimento benigno de próstata. Não é uma doença que vai se alastrar pelo corpo da pessoa, mas interfere muito na qualidade de vida da pessoa, pode botar em riscos a função da bexiga e do rim dessa pessoa. Infelizmente, a gente ainda encontra no Brasil homens que não foram tratados da doença benigna e que perderam os rins e hoje estão fazendo hemodiálise, que é um tratamento complexo, demorado, e ele poderia ter tido um diagnóstico precoce. Muito sofrido. Doutor, eu estou aqui com uma porção de perguntas. Vamos deixar para o próximo bloco, que agora chegou o nosso intervalo. Já já a gente retorna falando desse assunto importantíssimo. Tenho certeza que você concorda. Então continua aí, a gente volta já.